Olá, meus caríssimos irmãos, nos encontramos novamente para dar sequência à nossa série sobre a Quaresma. Hoje, refletindo um pouco sobre a grande e importantíssima observância da caridade. A esse respeito, é bom nós refletirmos primeiramente que muitos de nós, católicos, têm uma compreensão limitada do que seja, a princípio, a caridade. Por que isso? Porque muitos compreendem a caridade apenas como em dar algo material a alguém que precisa, a alguém que não tem. E isso pode ser sim caridade, mas não se limita a isso somente a caridade. Mas antes de nós vermos o que de fato é a caridade perfeita, é preciso entender que existem algumas condições para um ato ser realmente uma obra de caridade. Primeiramente, é preciso entender que é necessário estar em estado de graça para que a nossa caridade, as nossas obras, tenham um valor, tenham um mérito diante de Deus. Como dizia, por exemplo, Santa Teresa de Ávila, as obras feitas por uma pessoa em pecado mortal também são mortas. Então, se a pessoa que está em pecado mortal não se confessa, não passa para o estado de graça, aqueles atos, aquelas obras que ela faça, por mais que sejam boas, não terão valor e não terão mérito diante de Deus. Por isso, primeiramente, o estado de graça, depois a caridade terá o seu mérito. Depois é necessário que haja uma intenção de agradar a Deus e de fazer o bem àquela pessoa a qual nós prestamos um serviço. No Evangelho de São Mateus, por exemplo, no capítulo 6, a partir do versículo 2, nosso Senhor ensina aos seus apóstolos como fazer a caridade. Não como os hipócritas que faziam em público, que tocavam a trombeta, que faziam barulho para receberem o louvor dos homens. É necessário fazer a caridade para obter o louvor de Deus, a graça de Deus, a recompensa de Deus. Terceiro ponto, São Tomás de Aquino nos ensina que caridade, o amor, é querer o bem a qualquer um. Se nós desejamos o bem a uma pessoa, fazemos muito bem a uma pessoa, e desejamos o mal a outra pessoa, isso não é caridade. A caridade, primeiramente, deve ser o desejo de fazer o bem a todos os homens, e não somente a alguns ou a muitos, mas a todos. É preciso desejar o bem a todas as pessoas. E por último, a caridade perfeita, a caridade da Virgem Maria. Que fez a Virgem Maria, levou Cristo Jesus a Santa Isabel, sua prima. Levou a graça de Deus a Santa Isabel. Essa é a caridade perfeita. São Tomás de Aquino diz: não existe maior caridade do que tornar a verdade conhecida aos homens. E quem é a verdade? A verdade tem um nome, a verdade tem um rosto, é nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, se nós levamos Jesus Cristo, levamos o conhecimento de Deus aos outros, estamos fazendo a maior e mais perfeita caridade. Como, por exemplo, Pedro e João no templo, quando encontraram aquele coxo que esperava receber deles uma esmola, uma quantia em dinheiro, o que é que Pedro diz? Não tenho ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Então, por mais que não tenhamos bens materiais, se tivermos, coloquemos sim ao serviço do próximo, se não levar o sumo bem, o bem mais precioso, nosso Senhor Jesus Cristo, aos nossos irmãos. E isso não é difícil, podemos fazer isso de muitas formas. Por exemplo, compartilhando um vídeo como este, compartilhando uma mensagem, dando um bom conselho. Nós temos as obras de misericórdia espirituais. Tudo isso é caridade.
perfeita, levar Cristo aos nossos irmãos. Então, meus irmãos, vamos nesta quaresma nos dedicar a viver com intensidade a caridade, colocando os nossos bens, sejam espirituais ou materiais, ao serviço dos nossos irmãos. Que Deus abençoe você. Até o próximo vídeo. Compartilhe este, deixe o seu like e vamos juntos levar nosso Senhor Jesus Cristo aos nossos irmãos.